Então, continuando, então, dentro das funções proteicas, nós vamos ter a função hormonal, tá? Coordenação de atividades do organismo. Um exemplo é a insulina, tá? Que é um hormônio que vai ser secretado pelo pâncreas, que vai induzir a absorção de glicose pelos tecidos, ou seja, ela regula a concentração de açúcar no sangue dos vertebrados. Portanto, quando você faz um exame de glicemia, você está tentando ver a quantidade desse hormônio existente no seu sangue, tá? Então, alta concentração do açúcar no seu sangue, seu pâncreas elimina a insulina, que vai controlar essa concentração, tá? Então, quem tem diabetes, tá, geralmente administra insulina, ok? Porque o seu pâncreas apresenta problemas na produção desse hormônio, ok? Outra proteína são as proteínas receptoras de sinais nervosos, tá? Associado aos estímulos químicos. Então, os receptores das membranas das células nervosas detectam sinais químicos liberados por células nervosas. Isso é uma célula nervosa, é um neurônio, tá? Então, nós vamos ter proteínas receptoras desses sinais, dessas moléculas de sinalização, ok? Então, você vai ter proteína receptora desses sinais. Alguns estudos têm mostrado, por exemplo, que a depressão pode estar associada a um defeito da produção celular dessa tipo de proteína, tá? Ou até mesmo o Alzheimer e outras doenças nervosas, ok? Então, um problema nesse tipo de proteína. Uma outra são as proteínas motoras e contrácteis, que são a proteína ligada à função do movimento, responsáveis pela ondulação de cílios e flagelos. No caso, a actina e miosina são responsáveis pela contração muscular, ok? Então, quem tem cãibra, por exemplo, num exercício físico extenso, nós vamos estar tendo problemas nessas proteínas aqui, tá? E a musculatura, ela praticamente trava, né? Outra questão são as proteínas estruturais, no caso de sustentação, como a queratina, tá? O colágeno. A queratina está muito associada à proteína ligada aos cabelos, a chifres, penas, a unha, tá? Os insetos também possuem, a aranha utilizam essa queratina para a produção dos fios. Já o colágeno, que é uma outra proteína de sustentação, e a elastina, ela vai funcionar como uma estrutura fibrosa ao tecido, tá? O colágeno, quanto mais você vai ficando velho, né, o envelhecimento do ser humano, as suas células produzem cada vez menos colágeno. Isso faz com que nós tenhamos as rugas. Quando nós pegamos a pele de um idoso e você solta essa pele para ela voltar ao seu estágio inicial, ela demora um pouco mais de tempo do que de um jovem. Por quê? Devido à quantidade de elastina reduzida e de colágenos. Ok? Então, conforme você vai envelhecendo, suas células vão produzindo menos essas proteínas, tá? Então, portanto, conhecendo a sequência de aminoácidos de um polipeptídeo, o que ela pode nos dizer acerca da estrutura tridimensional e sua função? O termo polipeptídeo não é um termo sinônimo de proteína. Mesmo para uma proteína composta por um único polipeptídeo, a relação entre esses termos é análoga à relação de um longo novelo de lã e um suéter com formato e tamanhos definidos, tricotado a partir desse novelo. Uma proteína funcional não é apenas uma cadeia de polipeptídeos, mas sim um ou mais polipeptídeos ordenadamente torcidos. Nós vamos ver isso nessa imagem, tá? Então nós temos um modelo de fita, tá? A estrutura de uma proteína, no caso a enzima lisozima, que é presente no suor, na lágrima, na saliva. A lisozima, quando nós fazemos a análise de DNA, né, nós observamos, as análises são feitas em cima dessa proteína, dessa enzima, na verdade, tá?
No caso aqui nós estamos vendo o formato de fita, tá? Aqui nós estamos vendo um modelo de preenchimento espacial dessa enzima. E aqui nós estamos vendo um modelo de palito. Aqui nós estamos vendo os pontos de carbono e está a molécula-alvo. Aqui nós estamos vendo a aranha, tá? A aranha ela secreta um tipo de proteína, que é a queratina, que vai produzir esse tipo de teia. Essa aqui é uma aranha que se chama néfila, ok? A hemoglobina, nós estamos vendo uma hemoglobina, ok? A hemoglobina é um elemento importantíssimo. Eu acabei de mostrar um equipamento que mede a junção da hemoglobina, que está presente na hemácia. Isso é uma hemácia. Aqui dentro da hemácia vai ter hemoglobina, tá? Que é uma proteína que vai se juntar ao oxigênio, ok? O sangue com oxigênio, ele é um sangue importantíssimo. Então, quando você passa, o sangue passa pelo pulmão, dentro do pulmão, nos alvéolos, nós vamos ter o sangue tendo contato com o oxigênio dentro do pulmão. Então, esse sangue vai possuir essa proteína de hemoglobina que vai se juntar à molécula de oxigênio e vai levar esse oxigênio para o resto do corpo. Não sei se você já sabe, mas uma pessoa que teve um AVC, tá? Praticamente deu pane em algum momento nesse transporte de oxigênio. Se o oxigênio não chegar no cérebro, a pessoa para, ok? Então, a hemoglobina é uma proteína transportadora de oxigênio nas células vermelhas do sangue, tá? Ela é formada por 4 subunidades polipeptídicas e etc, tá? Aqui é o ponto onde que se fixa o oxigênio, ok? Essa aqui é uma foto de uma hemoglobina, uma hemácia normal, tá? E aqui é uma foto de uma hemácia com uma doença, tá? Que se chama anemia falciforme, ok? Isso aqui é a estrutura primária do DNA, ok? E aqui estão os aminoácidos, tá? Então, nós estamos vendo aqui uma pessoa, isso é hereditário, ela vai apresentar uma doença da anemia falciforme quando um dos aminoácidos for diferentes, for substituído. No caso, é o ácido glutâmico sendo substituído pela valina. O que era ácido glutâmico, que é um aminoácido, foi substituído pela valina. Isso determina uma doença, tá? O que determina a estrutura de uma proteína, aprendemos que a estrutura única confere a cada proteína uma função específica. Mas quais fatores determinam a estrutura dessa proteína? Você já sabe um pouco disso, que as cadeias polipeptídicas com sequências específicas de aminoácidos são capazes de dobrar espontaneamente sua estrutura tridimensional e que determina por interações responsáveis pela estrutura secundária e terciária. Esse desdobramento ocorre à medida que a proteína é sintetizada no interior da célula, com auxílio de outras proteínas. No entanto, sua estrutura também depende de condições físicas, como pH, sal, temperatura, outros aspectos do ambiente. No caso, quando nós temos um aumento elevado da temperatura, nós vamos ter a desnaturação da proteína. Por exemplo, nós vamos encontrar quando nós pegamos um ovo e nós colocamos numa panela com água e fervemos. O que acontece? A proteína, a ovoalbumina, que é a nossa clara, ela fica branca, tá? Ela se desnatura, ok? Quando ela se desnatura, ela vai perder a sua forma original, praticamente ela não volta a ser o que era, tá? Quando nós temos um indivíduo com febre acima de 40 graus, nós temos que tomar cuidado com a desnaturação, a pessoa pode morrer, tá? Porque as proteínas do seu corpo a uma temperatura muito elevada, ela se desnatura e você pode morrer. Por isso daí você tem que botar a pessoa num chuveiro frio para a temperatura da pessoa voltar a baixar, tá? Para que não ocorra a desnaturação, que pode levar à morte, ok? Então a maioria das proteínas se torna desnaturada se for transferida do ambiente aquoso para o solvente apolar.
como éter ou cloroforme. A cadeia polipeptídea se dobra novamente de modo que as cadeias laterais hidrofóbicas fiquem expostas ao solvente. Outros agentes desnaturantes incluem compostos químicos que podem romper as ligações de hidrogênio, iônicas, e as pontes de disulfeto. A desnaturação também ocorre como resultado de calor excessivo, que aumenta a cada agitação da cadeia polipeptídica o suficiente para romper as interações fracas que estabilizam a estrutura. A clara do ovo se torna opaca durante o cozimento, pois as proteínas desnaturadas se tornam insolúveis e solidificam. Então, o processo de desnaturação, só que a renaturação é praticamente impossível.